Olá, nenezada! E aí, prontos para mais um vídeo de receita? Um vlog rural? Vídeo do quê? Do quê? Do quê? De fofoca. Então pega a tua cuia, esquenta a tua água que vamos fofocar hoje. Antes de qualquer coisa, hidratem-se, tome água. Mas enfim, qual que é a fofoca? Vocês se lembram que em maio, acho que foi maio, eu viajei para outro estado porque apareceu uma publicidade para eu fazer lá. Quem caiu de paraquedas nesse vídeo eu só lamento, porque vai ter que ir ligar os pontos, assim. Essa marca entrou em contato com... É a chaleira que tá esquentando, é som ambiente. Enfim, essa marca entrou em contato comigo para fazer... Eles queriam gravar coisa para treinamento da equipe interna. Então a gente fechou um pacote de 7 vídeos, 7 ou 8 vídeos, agora eu não me lembro. E a ideia inicial era eles mandarem todos os produtos aqui para minha casa. Ou eu gravava com os produtos e depois mandava de volta, ou eu segurava os produtos. Eu pensei, mas aí eu já moro no interior, eu moro distante de tudo. Vai ser uma mão de obra para eles mandar tudo aqui para minha casa e depois voltar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eu sugeri, partiu de mim, ir para lá, porque eu queria ter a experiência também de gravar, tipo, em chão de fábrica e gravar em loco, sabe? Não só aqui, mas no local da contratante. E eu lembrei que um amigo meu de longa data, que eu tinha conhecido no Tinder, tudo bom? Eita, ferveu a água do chimarrão. Não fervam a água do chimarrão. Vamos misturar da torneira e dê o que dele. E vamos reoxigenar, porque diz que queima o oxigênio. Então a gente larga ela de alto, assim, ó, pra oxigenar de novo. Ai, como é bom ser esperta. Beleza, eu falei com a marca, disse, olha, eu posso ir pra lá. Então eu falei com esse meu amigo, se eu podia, né? Eu disse, vou ir pra aí. Ele falou, ele prontamente disse, fique em minha residência, eu vou já tirar, quando que tu vem, que eu vou pedir folga, que eu vou ficar aqui a teu dispor, qualquer coisa eu deixo o meu carro pra você, qualquer coisa eu te levo nos lugares, nossa. E eu disse, olha, você me hospedando, me alimentando, tá ótimo já. E cuidando do meu deslocamento, porque eu em cidade maior eu não sei dirigir, né? Excelente. E ele disse, não, só vem que... E, meu Deus do céu. E eu disse, então eu vou. Tudo lindo, maravilhoso, né? Cheguei lá de madrugada, ele tinha... ele sempre foi super cavalheiro comigo. Eu vou ter que contar agora como é que eu conheci essa criatura e falar um pouquinho, porque é capaz de me processar, né? Se eu não me engano, eu conheci essa macega dessecada, porque eu ia chamar de alecrim dourado, mas não, tem que chamar de péssima, tem que chamar de buva, tem que chamar de caruru, de tudo, de leiteiro, de corda de viola, de inso mesmo, um inso. Em 2019, tava no Tinder e apareceu lá que o Neno, uma foto dele com o filho, tava na cara. E dizia assim, servidor público. Eu disse, eu vou dar match, porque eu quero saber o que esse servidor público faz. Eu disse, será que ganha bem? Será que ganha bem? Enfim, demos match, os dois, ambos, porque tem que ser os dois pra aparecer, se não aparece. Eu quero botar um chazinho aqui. Onde está o meu chazinho? Achei. Chazinho de camomila, porque, né, a história é densa, é pesada. E no que deu match, a gente já conversou horrores. Já fomos pro Insta e tudo. E lá eu tinha, né, meus gostos musicais, pra quem não sabe, acho que todo mundo já sabe. Eu sou super, hiper, ultra, mega fã do Humberto Gessinger. E lá eu acho que tinha alguma foto minha com o livro do Humberto. E aí ele também, super fã do Humberto, ele já tinha morado na capital do Rio Grande do Sul, apesar de ele ser de São Paulo. Ai, senhor, que história. Eu sempre... Não... Gente, eu não sei, eu vou escrever um livro. Tá, foco. Ele me falou que tinha morado em Porto Alegre, que gostava muito das bandas gaúchas, e ele disse, eu toco violão, assim, vamos fazer uma chamada de vídeo, que eu quero cantar uma música pra você. Por que eu fui aceitar? Por que eu fui aceitar isso? Aceitei, e ele tocou Mapas do Acaso, do Engenheiros do Havaí, que é uma música que eu acho muito bonitinha, e ele tocou lindamente, e eu disse, ai, senhor. Mas o que aconteceu? Depois de a gente ter conversado praticamente 2 dias, assim, ó, direto, ele me disse, olha, eu vou visitar meu filho, que mora em outra cidade,
E eu fico assim, como eu me separei da mãe dele, mas a casa lá, a casa é enorme, a casa é de não sei quantos andares, e tem não sei quantos quartos, e tem 2 cozinhas e não sei o quê. Então acaba que eu não fico no hotel pra não gastar, né? Eu fico na casa lá, junto com o filho dele e a mãe do filho dele. E eu, tipo, nossa, agora eu contando em voz alta, eu vejo o quão bobaiona eu fui e besta de acreditar nessa historinha, né? E realmente, ele foi pra lá e, tipo, meio que sumiu, assim. Ele não me respondeu durante os dias que ele estava lá. Então, um tempinho depois, ele me convidou pra ir pra lá, pra outro estado, tudo bom, pegar ônibus. E na época eu tinha sido demitida do meu antigo emprego. Eu tava, né, com a cabecinha muito boa, muito boa. E eu falei assim, quer saber? Eu vou. E embarquei no ônibus de madrugada, fui pra outro estado pra conhecer esse enso de gente, né? Cheguei lá, ele tava lá me esperando. Era um inverno, um frio. Ele tinha arrecadado tudo que era os aquecedores dos amigos dele. Ai, o chimarrão vai esfriar, porque pra mim falar e fazer as coisas é meio difícil, né? Tá, vamos ao foco. Em final, que me recebeu super, super bem, super educado. Assim, a química bateu em todos os aspectos que vocês entendem. Um querido, eu me diverti muito, eu adorei ele, assim. Cara, a gente conversava sobre tudo mesmo. É uma pessoa que eu conseguia conversar, que é no meu caso, se vocês, não sei se vocês estão percebendo, mas é um pouco raro, é um pouco difícil eu encontrar uma pessoa que eu consiga conversar sobre tudo sem entrar em conflito, sem entrar numa discussão. E com ele eu conseguia. Foi um final de semana muito legal, enfim, eu vim pra casa, conversamos mais um tempo e depois sumimos. Tempo depois, a gente conversava muito sazonalmente, assim, isso desde 2019, a gente está em 2025. Deu a casa a gente voltar a conversar e deu mais o acaso de eu ter arrumado um outro emprego. E eu tive que viajar para uma cidade perto de onde ele morava. Eu disse, eu vou falar para ele, né? Eu disse, eu fiquei quase um mês perto lá de onde ele estava. E a gente se viu uma noite só. E ele falou que tava com uns problemas na família, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Nem fui muito de atrás, nem dei muita trela. Tá, beleza. Aí corta pra mais um intervalo de tipo 6 meses sem a gente se falar. Ele me procura de novo. Aí dessa vez ele veio pro Rio Grande do Sul. Também foi super legal, super querido. Passeamos, conhecemos as coisas, assim, fizemos. Tudo certo, tudo certo. Aí ele volta lá pro estado dele, mais um intervalo de uns 6 meses sem a gente conversar. E eu não lembro se fui eu que fui conversar. Ah, tá. Aí ele mudou, ele se mudou, ele não tava. Ele foi pra outra cidade e voltamos a conversar. E eu fui lá pra outra cidade, que era uma cidade meio turística, tinha umas coisas legais pra fazer. Lá vai eu embarcar num ônibus e lá conhecer ele. Mas como eu falei, era muito legal. O tempo que eu tava junto com ele era muito legal. A gente se entendia super assim, em vários aspectos que eu já falei. A gente saía pra jantar. A gente saía, tanto que ele me levava no local de trabalho dele, ele me apresentou para os colegas, a gente saía jantar e, consequentemente, via alguns conhecidos dele, se cumprimentava. Então, assim, ele nunca me escondeu do círculo da amizade dele ou coisa assim. Sempre me dizendo que estava separado, toda essa historinha. Até teve uma vez que ele me confessou que nesses intervalos que a gente ficou sem conversar, ele disse, não, é que eu tive eu reatei com a mãe do meu filho, blá, 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 blá. Eles tinham um relacionamento super ioiô, assim, super. E deu pra perceber que era meio problemático, porque na primeira vez que eu fui pra lá, pra conhecer ele, a criança caiu e se machucou e foi um caos, porque a mãe do filho comunicou ele, mas assim, eu vendo eles conversando no telefone, eu disse, a criança teve um traumatismo craniano. E aí ele puxou pelas câmeras e viu que só tinha um aranhão, assim, na testa. Eu pensei, cilada, Bino, cilada, escapa enquanto há tempo. Mas, né, como era algo sazonal, como a gente se via cada morda de papa e não... Pra mim tava de boa assim, eu fui deixando. Eis que, o que aconteceu quando eu fui essa vez ali na minha cabeça, eu estava unindo o útil ao agradável, eu disse, não, eu vou ver ele, eu já vou pra fazer esse job, fazer essa campanha publicitária, mais todas as coisas, e, né, tá, eu não consigo, é uma história muito grande, daí eu tô me perdendo, calma, calma. Cheguei lá no outro estado, ele me esperou na rodoviária, me recebeu extremamente bem, super bem, me levou pros meus compromissos, foi o meu Uber lá,
E ele disse, ai, só que nesse dia eu vou ter que ficar com... Vou ficar com o meu filho lá, vou ter que deixar sozinha no apartamento. Eu disse, cara, não tem problema nenhum, ele me deixou a chave e tudo. Mas qualquer coisa, tu me liga, né, assim. E eu falei pra ele, eu adoro ficar sozinha, pra mim não tem problema nenhum, então, né. Só que eu postei um story. E, assim, bem despretensiosamente apareceu o uniforme de trabalho dele. E assim, é claro que não foi despretensiosamente, né? Eu fiz muito na maldadezinha, mas eu postei como tipo, ai, nossa, sério que apareceu? Nem queria ver. E eis que uma seguidora me manda assim, por acaso você não tá saindo com o fulano de tal? E eu disse, quê? Oi? Como assim? Me fiz de sonsa, me fiz de desentendida. Caraca! Tinha acabado de sair o sol. E agora vocês estão escutando a chuvarada de novo. Ai, tá uma chuva aqui que... Tá. Enfim, essa seguidora me mandou isso e eu disse, nossa, mas agora eu quero saber que babado é esse, né? E aí ela me contou. A história que ela me contou, eu fiquei tipo... Ah. O que ela contou? Ela disse, não, porque eu conheci um fulaninho de tal que tava morando na cidade Y, que foi a cidade onde eu fui a primeira vez pra conhecer ele. Mas aí a gente se encontrava em um hotel na cidade X, porque depois ele ia pra cidade Z. E ele me disse a historinha que ele ia pra lá pra ver o filho dele, mas que era separado. E depois, aí que eles se encontravam nesse hotel, eu disse, meu Deus do céu. Mas até então, eu não tinha nada com ele, eu não era namorada dele, não tinha exclusividade, ele podia ficar comigo e com mais 48 pessoas, que beleza, né? Mas o pior de tudo é que a gente era muito confidente, na verdade que eu era confidente dele. Só que ele me contava de umas gurias que ele saía, né? Dessa em específico ele nunca tinha me contado, mas nem dessa e nem das outras. Calma que a história fica melhor. E aí eu, Mona, que babado. Aí ela disse assim, não, e o pior de tudo é que depois eu descobri que ele tava ficando comigo e com mais... Se a memória desse telefone deixar, eu continuo a história, mas aí ela me contou essa história esse roteiro que eles faziam para poder se pegar. E aí diz que eu não sei muito bem como que foi que uma começou a descobrir da outra. A 01 descobriu da 02, que descobriu da 03, que descobriu da 04. Montaram um grupo, as 4 ficantes dele. E aí sabiam que quando ele dizia que ia viajar para ver o filho, ele, na verdade, nem sempre viajava para ver o filho. Era o rodízio de cada uma delas. E aí elas montaram um dossiê do cara. Tipo, quando estavam juntos e tal, tiravam foto, tudo e mandavam tudo nesse grupo. Foram alimentando esse grupo. Até que um dia ele falou que não tava com nenhuma das 4. E elas ficaram tipo, caramba, então será que ele tá com quem? Se não tá com nenhuma das 4, vai estar com quem? Eis que descobriram que ele não era separado, que ele ainda estava com a esposa. Meio que começaram a ligar os pontos ali, que também eu não posso dar muita informação, porque olha, ai, senhor, eu também não fiz muita questão de saber. Aí, sim, ele postou uma foto num domingo de manhã, ai, num lugar X. As gurias pegaram um Uber, foram até o lugar X, encontraram ele, o filho e a mãe do filho, que no caso era, além de mãe do filho, também era a atual esposa. E diz que confrontaram a guria, disseram, tu é mais uma que ele tá enganando. E aí ela disse, não, eu sou a esposa deles. E aí diz que ele fingiu um AVC, um derrame, se retirou e foi pro banheiro. E aí diz que a mãe do filho dele, esposa, disse assim, não, meninas, eu entendo, porque ele é, tipo, super bem sucedido e, assim, ele é bonitão e eu sou a esposa dele, vocês eu sou uma atriz, vocês são as finais, eu não vou me indispor com vocês, eu entendo esse recalque de vocês, afinal, tipo, ele é um partidão, né? E ainda ameaçou as gurias, disse que ia processar por calúnia, por não sei o que lá. E as meninas ficaram... What? E aí, o que eu fiz, né? Eu disse, não acredito, cara, não acredito. E eu sozinha no apartamento dele, tá? E ele lá ele visitando o filho. Se é esposa, se não é, eu não sei. Mas enfim, que daí eu falei pra guria, cara, então, eu sou a 05 porque é esse cara mesmo. E ela ficou tipo, não acredito. Eu disse, pode acreditar. E ele ele negou até a morte. Ele negou. Eu não sabia nem o nome da mãe do filho dele, eu não sabia nada. Mas aí, por coincidência, naquele dia, ele mencionou. Tive que parar de novo, porque encheu a memória de novo, mas agora eu fui lá nos apagados e consegui apagar. Mas enfim...
É digestivo, chimarrão é digestivo. E aí teve todo esse rolo, e eu falando pra ele, eu peguei e mandei todas as mensagens pra ele, né? Eu disse, meu, olha aqui, é verdade isso daqui e tal, sendo que a gente tinha saído, a gente foi pra um evento que teve lá numa cidade, juntinhos, ele, tipo, ele carregandinho minha bolsa, ele, ai, sabe? E no dia seguinte, eu descobri tudo isso daí. Daí eu pensei, cara, não pode que ele tá casado com a mãe do filho, porque, meu Deus, todo mundo, a gente saiu, e pessoas que, cara, eu sou uma pessoa conhecida, será que ele ia correr esse risco de estar saindo comigo? A gente foi pra um evento lá e ele até comentou, ai, aquela lá é mãe, foi mãe do meu filho, e não sei que série, e não sei que, mas até então, enfim, que teve todo esse rolo. E ele jurou de pé junto que não, daí ele disse assim, a menina, minha seguidora que me contou, ele falou assim, cara, não tem nem como essa guria saber coisa da minha vida. E como eu disse que ele havia comentado, por um acaso, uma ironia do destino, o nome da mãe do filho dele, e ela me mandou o Facebook da guria. Eu disse, caraca, é ela mesmo. Eu fiquei chocadíssima, chocadíssima. Sabia o nome do filho, sabia a idade do filho, sabia a cidade onde morava. Daí eu disse, ai, como que ela não pode saber tanta coisa da tua vida se eu não sabia? Eu faz todos esses anos que eu te conheço, eu não sabia nem o nome da mãe do teu filho. Até então ela era só a mãe do teu filho. Ele não mencionava o nome nem nada, porque ele dizia, ai, eu preciso preservá-la, não sei o que, não sei o que. E aí a guria sabia o nome, sobrenome, tudo, 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 tudo. E eu tinha ganhado na empresa que eu fui lá fazer as publicidades, eles tinham me dado um monte de coisinhas e não coube tudo na minha mala. Ficou uma xícara bem bonita dentro de uma caixinha com um lacinho. E eu, dramática que sou, escrevi uma carta, assim, nossa, próprio punho, assim, ó. Dizendo, disse, cara, eu não acredito que tu... Eu tava com medo. Primeiro que eu tava sozinha no apartamento dele. Eu disse, meu, daqui a pouco vai aparecer ele, a esposa, e vão me dar uma camaçada de pau aqui. Eu tava louca de medo, louca de medo. Mas aí que deu tudo certo, né? Escrevi uma carta, daí no final da carta, chamei ele de mentiroso. Eu disse, eu não acredito que tu teve a capacidade de contar essa mentiraiada e ainda negar. É que, né? Negar é tudo, eles vão negar. Mas todos os pontos ligaram. E aí ele dizendo, essa pessoa tá querendo me difamar. Eu disse, querido, vai te difamar a troco de quê? Sendo que ela me contou toda a história antes de saber que era você. Então, a troco de quê? Eu não sabia essas coisas da tua vida pessoal e ela tava sabendo tudo isso. Tu acha mesmo que é uma história inventada? Mas enfim, que daí eu bloqueei ele. No outro dia ele me mandou mensagem com o número do lugar de trabalho, dizendo que eu era uma ingrata, que eu não tinha o direito de de sair da vida dele, assim, um manipulador desgraçado, manipulador desgraçado. Gostosíssimo, porém desgraçado. E aí, no final da carta, eu escrevi assim, para ser sincero, eu não espero de você mais do que educação. Que é uma letra do Engenheiro do Havaí, que tanto eu como ele somos super fãs. E foi isso que aconteceu na minha viagem lá para outro estado, né, meninas? É isso, então. Conte aí o que vocês acharam. É capaz de mais alguma menina ter se identificado com a história de dizer, cara, eu acho que eu era 06, acho que eu era 08, porque o guri é... né? Foi isso. Um beijo.